Olá a todos. Eu tenho aqui um livro que eu vou mostrar. Este aqui. Há 2000 anos. É um livro, é um romance, psicografado por Chico Xavier, de autoria do espírito Emmanuel. Há um relato aqui, num dado momento do livro, em que uma pessoa que estava reunido ali no palácio, juntamente com Pilatos e outras autoridades romanas ali na cidade de Jerusalém, por ocasião ali da Páscoa, naquela época ali. E Jesus logo em seguida seria aprisionado e, na verdade, ele nesse momento já tinha sido aprisionado e seria julgado conforme nós conhecemos. Mas estavam falando, intrigados, a respeito de Jesus, essa personalidade que os judeus estavam enviando para Pilatos julgar. Então, houve uma pessoa que, para conversar, falar sobre Jesus, ele explica que ele estava lá em Cafarnaum, a serviço de Pilatos, e ali ele encontra Jesus. E aquilo chamou a atenção de todo mundo, ficaram interessados, e ele então fez um relato, descrevendo neste livro a personalidade de Jesus. E eu quis trazer, porque para nós é sempre precioso ter informações específicas para que nós possamos enriquecer o nosso pensamento acerca de Jesus. Olha o que eles falam. Fiquei intrigado com a figura impressionante de um galileu ainda moço, quando passava há alguns dias por Cafarnaum. Ao centro de uma praça, acomodada em bancos improvisados, feitos de pedra e de areia, vi considerável multidão que lhe ouvia a palavra em êxtase de admiração e comoção. Eu também, como se fora tocado de força misteriosa e invisível, sentei-me para ouvi-lo. De sua personalidade extraordinária de beleza simples, vinha um não sei quê, dominando a turba, que se aquietava de leve, ouvindo-lhe as promessas de um eterno reinado. Seus cabelos esvoaçavam às brisas da tarde mansa, como se fossem fios de luz desconhecida, nas claridades serenas do crepúsculo. E de seus olhos compassivos parecia nascer uma onda de piedade e comiseração infinitas. Descalço e pobre, notava-se-lhe a limpeza da túnica, cuja brancura se casava à leveza dos seus traços delicados. Sua palavra era como um cântico de esperança para todos os sofredores do mundo, suspenso entre o céu e a terra, renovando os pensamentos de quantos o escutavam. Falava de nossas grandezas e conquistas como se fossem coisas bem miseráveis. Fazia amargas afirmativas acerca das obras monumentais de Herodes em Sebaste, asseverando que, acima de César, está um Deus todo-poderoso, providência de todos os desesperados
e de todos os aflitos. No seu ensinamento de humildade e amor, considera todos os homens como irmãos bem-amados, filhos desse Pai de misericórdia e justiça que nós não conhecemos. A voz de Sulpício, que a pessoa que estava relatando, estava saturada do tom emocional característico dos sentimentos filhos da verdade. Então ele faz esse relato emocionado, descrevendo o que ele viu em Cafarnaum, que era justamente a pessoa que agora estava sendo encaminhada a Pilatos para que ele o condenasse à morte. Em resumo, era isso. Mas a esta passagem, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo, né? Em que, na sequência desses acontecimentos relatados pelo livro Há 2000 anos, que eu mostrei, Pilatos entra em contato com Jesus. E há, nessa passagem de João, capítulo 18, versículo 33 até 37, esta passagem que se refere ao capítulo. Veja só o que diz João. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio, e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Esses acontecimentos são também relatados no livro que eu mostrei, no capítulo 6 da primeira parte. E há ali mais detalhes desses acontecimentos, inclusive aspectos relacionados com a crucificação, com a coroa de espinhos que Herodes mandou colocar na sua cabeça e tudo mais. Então, eu recomendo vivamente, viu, este livro aqui. É um livro, mas é um romance, né? É um romance, sim, mas ele é uma fonte de ensinamentos extraordinária. Muito bem. Quando Jesus diz que o meu reino não é deste mundo, e diz que o meu reino ainda não é aqui, está bem claro que ele se refere à vida futura. Durante todos os seus ensinos, ele aponta claramente para a perspectiva do mundo futuro, da vida futura, após a morte. É isso que ele está falando. Não é? E que ali é que haverá de encontrar o reino dele, é onde ele estará reinando. Por que ele se fala que o reino dele ainda não é aqui? É que aqui na Terra, devido ao grau de evolução da nossa humanidade, o estágio em que nos encontramos, prevalece
na maioria dos homens, a supremacia da animalidade sobre a espiritualidade. O que eu quero dizer com animalidade? São aquelas atitudes que dizem respeito ao instinto, onde a pessoa se preocupa apenas consigo mesmo, sem se preocupar com os outros, que nós chamamos de egoísmo. Prevalece isto aqui na Terra. O mal, a maldade, ainda neste planeta sobrepuja o bem. O que seria o bem? É fazer ao outro o que se deseja para si, não é? Foi o que Jesus lembrou lá do Antigo Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí está quem consegue se colocar dentro deste ensinamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, este está praticando o bem. Quem não faz isto ainda está no universo da animalidade. Por esta razão é que nós encontramos no mundo tantas injustiças, tanto sofrimento, tanta aflição, não é? Acontece que quando Jesus veio nos trazer este ensinamento do reino de Deus, a perspectiva da vida futura e tudo mais, iniciou-se aqui na Terra um período de reflexões aumentando a nossa responsabilidade. Porque em diversos momentos Jesus fala, né, do julgamento que a pessoa terá que enfrentar, o julgamento da própria consciência, né, e tudo mais. Está nas parábolas de Jesus, nós vemos isso em diversos momentos. E não sairás de lá até que pagues o último ceitil, até o último ceitil, né? Não sairá de lá da prisão. Esta parábola fala, que prisão é esta, né? É uma perspectiva da vida futura, onde encontraremos, ao defrontar com nossa consciência, porque nós já conhecemos o que deve ser feito. Temos Moisés com os 10 mandamentos e agora temos Jesus, me reportando a esses ensinamentos dele na época, né? Onde fala das perspectivas da vida futura. Meu reino ainda não é aqui. Então, o reino que Jesus veio anunciar é o reino onde prevalece a prática do bem, o amor ao próximo, todas essas coisas. Né? Há uma frase aqui nesse texto do capítulo 2, aqui no item 3, que trata da vida futura, que fala dessa maneira. Olha só, uma explicação deixada por Allan Kardec. Jesus revelou aos judeus que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino, lá é que ele se encontra na sua glória, e para onde voltaria quando deixasse a terra. Quando ele é interrogado por Pilatos, ele estava sofrendo uma justiça indiscutível, bem compreendida por todos nós. Este é o reino deste mundo até hoje. Nós vemos tantas injustiças. Este reino no coração humano que nos leva a agir com injustiça como aquela,
que levou Jesus à cruz. Ele vivendo pessoalmente os efeitos deste mundo. E ele preferiu deixar-se levar à cruz, à morte, a reagir. Porque ao reagir, ele estaria no universo dos instintos, que é justamente o que ele veio mostrar que não é o caminho. Então, há um reino no coração humano que reina em nosso coração, nossa alma, que nos impulsiona a fazer aquilo que neste mundo interior nosso nos leva a fazer. Este reino não é o do Cristo, é o reino deste mundo por enquanto. Ele diz, ainda não é aqui. Com a chegada do Espiritismo, nós encontramos detalhes a respeito desse outro mundo, onde Kardec coloca no livro O Céu e o Inferno, recomendo a leitura também do livro Céu e Inferno, publicado 1 ano depois desse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ali há relatos de espíritos que vieram trazer a Kardec as suas impressões lá do que ele encontrou do lado de lá após a morte do corpo. Tem espíritos felizes que deixam mensagem explicando, né? Espíritos medianos, nem muito felizes, nem muito tristes. Espíritos sofredores, espíritos maus, espíritos de suicidas. Esse livro, Céu e Inferno, traz inúmeros relatos do que os bons encontraram sua recompensa, como diz aqui no texto. E os maus encontraram, não é, os efeitos de suas atitudes, não é? Então há este relato detalhado que o Espiritismo vem agora, já há mais de 100 anos, revelar, né? E que haverá efetivamente de conduzir a humanidade agora a passos seguros para que o reino de Jesus, reino do Cristo, se instale definitivamente na Terra. Então é sobre isso que eu quis deixar esta mensagem rápida a respeito da introdução deste capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. No próximo vídeo nós vamos fazer mais alguns comentários dentro deste contexto de meu reino não é deste mundo. Até lá então. Fiquemos com Deus.